Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula de Word. Então vou segurar aqui a tecla Windows, pressionar a letra R de rato, digitar o comando para abrir o Word, Word, pressionar Enter ou clicar em OK. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco a respeito de configuração do parágrafo, divisão do texto em colunas e como capitular o nosso texto. Para eu não ter que digitar um texto ou fazer uma cópia de um texto da internet, eu vou utilizar um comando chamado comando rand, que é um comando interno do Word, destinado exclusivamente para a parte didática, né? Para quando o professor for ensinar para os seus alunos algum novo recurso do Word, né? Como desenvolver alguma atividade dentro do Word, não ter que ficar sempre digitando um texto. Então vamos colocar lá sinal de igual, rand, abre parênteses, 3,15, tá? Onde o 3 vai ser a quantidade de parágrafos que o meu texto vai aparecer e o 15 vai ser a quantidade aproximada de linhas que vai ter dentro de cada parágrafo, tá? Aí depois do parênteses aqui é só pressionar Enter. Vejam só. Apareceu lá um texto. Todas as vezes que eu digitar o comando rand, sempre vai aparecer esse mesmo texto, né? Iniciando lá, no menu inserir, as galerias incluem os itens que são projetados, blá, 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 blá. Esse texto ele é um texto didático, né? Que descreve algumas funcionalidades do Word, ok? Então, relembrando aqui, se a gente quiser selecionar uma única palavra, a gente clica duas vezes sobre ela. Se a gente quiser selecionar uma linha inteira, a gente vem com o cursor do mouse aqui à esquerda, tá? Vejam aqui na régua, tá? Essa parte cinza da régua aqui, ó, é a parte da minha margem, tá? Então, para eu selecionar uma linha inteira, basta eu posicionar o cursor do mouse aqui na margem, ó, tá? Ou melhor, fora da margem, e clicar na frente da linha que eu quero selecionar, olhem só. Se eu quiser selecionar mais de uma, é só segurar o clique e arrastar, ok? Caso eu queira selecionar um parágrafo inteiro, é só eu clicar 3 vezes em cima de qualquer palavra do parágrafo, vejam só. Olha lá, cliquei 3 vezes, selecionou o parágrafo todo, ok? Caso vocês não estejam observando aqui a régua, é só vir aqui no menu Exibição e marcar essa caixinha régua. Se eu desmarcar ela, a régua some, tá? Marcando ela, a régua volta a aparecer, ok? Bom, eu vou selecionar o meu texto todo para a gente poder estar formatando o parágrafo dele. Então vou segurar a tecla Ctrl e vou pressionar a letra T de tudo. Selecionei o texto inteiro, tá? Tomem o cuidado que quando a gente tem um texto selecionado, se eu pressionar uma letra, um espaço, delete ou backspace, o texto selecionado ele é apagado, tá? Por exemplo, vou dar um espaço aqui, ó. Olha o que aconteceu, sumiu o meu texto, tá? A gente já sabe quando a gente faz alguma coisa indevida, né, algo que a gente não gostaria de ter feito, para desfazer a ação é só segurar Ctrl e pressionar a letra Z. Ctrl Z, eu desfiz a ação de apagar o texto, né? O meu texto voltou a aparecer. Muito bem. Então vou vir aqui, página inicial, vou clicar nesse botãozinho aqui do parágrafo, ó. Vai abrir essa janela e aqui eu vou efetuar algumas configurações do meu parágrafo. O alinhamento eu vou deixar justificada, tá? O que o alinhamento justificada faz? Ele vai fazer o quê? Tá vendo que aqui na margem direita o meu texto ele está irregular? O justificado ele vai deixar o meu texto alinhado, ó. Vou dar um OK para vocês verem. Olha só, tá? Vou abrir de novo aqui a caixinha. Esse daqui a gente vai deixar como corpo de texto mesmo, tá? Os recuos esquerdo e direito vai ser o que? A distância que o nosso texto vai ter aqui da margem, ó. Vou aumentar, por exemplo, para
1 centímetro o meu recuo da esquerda. Ou seja, o meu texto ele vai ficar à distância de 1 centímetro aqui da margem. Querem ver? Vou dar um OK. Olha só. Certo? Então o meu texto ele ficou distante 1 centímetro da minha margem esquerda. O recuo da direita vai ser a mesma coisa. A distância que o meu texto vai ter aqui da minha margem da direita. Vou colocar aqui meio centímetro. Olha só. Tá? Eu posso também controlar esses recuos aqui pela régua. Estão vendo aqui que eu tenho esses botõezinhos aqui, ó. É só eu segurar o clique aqui do mouse e arrastar. Ops. Tem que ser bem em cima, pessoal. Olha lá. Ó. Tá? Então, esses botõezinhos aqui, eles servem para controlar o recuo. Tá bom? Vou voltar aqui. O especial. A gente tem primeira linha. Ou seja, quando eu deixo o meu recuo especial primeira linha, isso significa que no início de cada parágrafo ele vai ficar com uma distância da margem de 1,25 centímetros. Eu posso aumentar ou diminuir isso daqui também, mas por padrão o Word traz para a gente 1,25. Tá? Se eu alterar aqui pelas setinhas, ó, pode ver que eu não consigo mais acertar com 1,25. Caso eu precise, eu venho e altero manualmente. Clico dentro da caixinha e digito o valor que eu quero. Bom? Então vamos lá. Vou dar um OK de novo para a gente ver como vai ficar. Olha só. O início de cada parágrafo teve uma distância aqui da margem de 1,5 centímetros. Ó, do primeiro, do segundo, do terceiro e último parágrafo. Bom? Reparem o quê? Que esse botãozinho de cima, ele é separado desse daqui, tá certo? Ó, então, esse de cima, ele serve para a gente controlar a distância, tá? Do parágrafo de cada, da distância do início da primeira linha de cada parágrafo, tá? Vejam só, se eu controlar só ele aqui, ó, tá vendo que muda aqui a distância do início da primeira linha, ó. Ok? Ou seja, a gente pode estar configurando o nosso parágrafo não só aqui pela janelinha parágrafo, como também aqui por esses botõezinhos da minha régua, né? Olha só. Tá? Ok? Voltar aqui. Aqui, espaçamento antes e depois. Isso vai ser o que? A distância que eu vou ter de um parágrafo para outro. Vou diminuir aqui para 0. Aqui é o espaço entre uma linha e outra. Vou deixar como simples. E vou clicar em OK. Olha só. Certo? Tranquilidade. Muito bem. Vou selecionar o meu texto todo de novo. Ctrl T. Vou mudar o tipo da fonte. Vou colocar a fonte Arial. Ah, professor, achei que assim ficou muito grudado as minhas linhas. Como que eu posso mudar? Posso mudar por esse botãozinho aqui também, ó. Olha lá. Vou colocar aqui com 1,5. Já melhora um pouco. Tá vendo? Muito bem. Vou selecionar de novo. Vou mudar o tamanho da fonte para 12. Vou mudar a cor. Vou colocar azul. Esse botãozinho aqui, pessoal, ele funciona como um marca-texto, tá?
Por exemplo, quero realçar aqui as palavras página inicial. Clico aqui, seguro o clique do mouse e arrasto. Né? Como se fosse aqueles marcadores de texto que a gente tem. Posso trocar a cor disso. Sei lá, vermelho. Estilos rápidos. Tá? Muito bem. Vamos dividir o nosso texto em colunas. Venho aqui em layout da página, clico no botãozinho colunas. Posso escolher direto aqui, né, 2 colunas, 3 colunas. Ou posso vir em mais colunas e definir manualmente a quantidade de colunas. Geralmente a gente utiliza 2 ou no máximo 3 colunas, não passa disso, tá? Então vou definir aqui como 2 e vou marcar essa caixinha para que a gente possa ter uma linha entre as colunas, tá? Veja só. Reparem que no fim do meu texto, o que aconteceu? A coluna aqui da direita, ela ficou um pouco menor do que a da esquerda. Caso isso aconteça e você deseje que as colunas tenham tamanhos iguais, o que é necessário fazer? A gente vai selecionar o texto inteiro. Reparem que a minha seleção, ela ultrapassou aqui, ó, o limite do meu ponto final, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou segurar a teclinha Shift e com setinhas do teclado vou pressionando setinha para a esquerda, para ir diminuindo essa seleção, ó. A seleção encostou no meu ponto final, eu venho e mando dividir de novo o texto. Ó, 2 colunas, entre colunas, vou dar um OK. Olha só, agora ele ajustou o tamanho das colunas por igual, tá certo? Então, se você quiser deixar as colunas de tamanhos iguais, é necessário fazer isso que eu acabei de mostrar, tá certo? Selecionar o texto todo com Ctrl T e diminuir o tamanho da seleção segurando Shift, pressionando setinha para a esquerda. Na hora que a seleção chegar no ponto final, a gente manda dividir de novo, tá bom? Muito bem. Vamos alterar aqui o tamanho das margens. Então aqui no menu layout da página, a gente clica aqui no botãozinho margens. O Word ele já possui algumas margens pré-definidas aqui. A gente pode escolher uma, tá? Ou vir em margens personalizadas e definir manualmente a margem que a gente quer. Eu vou deixar aqui todas as 4 margens, né? Superior, inferior, esquerda e direita com 2 centímetros. A orientação do nosso papel, tá? Ele é retrato, que seria o que? A folha de pé, a folha na vertical, e paisagem seria a folha deitada, a folha aí na horizontal. Vou deixar como retrato mesmo. Aqui no tamanho do papel, a gente tem que sempre definir o tamanho dele aqui com o tamanho do papel que eu estiver utilizando na impressora, tá? O tamanho A4, ele é o tamanho aí das folhas de sulfite que a gente geralmente utiliza, mas nós temos aqui uma porção de tamanhos diferentes, veja só. Carta, tabloide, ofício. A3, ele é o tamanho, o dobro da A4, tá? E assim por diante, tá? Ou ainda eu posso vir e definir manualmente aqui um tamanho de papel. Vamos supor que eu peguei, recortei um tamanho aleatório de papel, medi ele com a régua, aí eu venho e defino aqui o tamanho que eu quiser, tá bom? É só clicar em OK. Maravilha. Vou capitular o nosso texto. O que é capitular? Acredito que todos já tenham pego um livro, né? E no início de cada capítulo do livro, a primeira letra do primeiro parágrafo do capítulo, ela é maior do que as demais, tá? Isso é o capitular. Então eu vou capitular o meu texto aqui. É bem simples. Eu clico
no parágrafo que eu desejo capitular, venho aqui em inserir, clico no botão letra capitular e clico em capitular. Ok? Aí veja que ele aumentou o tamanho da fonte, né, da letra, e colocou essa caixinha em volta, tá? Não confundam, pessoal, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Não confundam a ferramenta capitular com fazer isso daqui, ó. Selecionei manualmente a letra, vim aqui em página inicial e aumentei o tamanho da fonte. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Não fica direito, tá certo? Então, para eu poder capitular, eu preciso necessariamente fazer o procedimento correto. Clicar no parágrafo que eu vou capitular, vir no menu inserir, clicar no botãozinho letra capitular e mandar capitular. Tá bom? Muito bem. Vou mostrar para vocês também agora como a gente pode trabalhar com clip arts, né? Clip arts a gente viu a aula passada, mas como a gente pode trabalhar com clip arts dentro do nosso texto, tá? Então eu vou vir aqui no menu inserir, né? Já estou no menu inserir, clicar no botãozinho clip art, vou clicar aqui no procurar por, vou digitar, sei lá, informática. Olha só, trouxe aqui algumas imagens para mim. Vou digitar aqui, sei lá, computador. Agora ele me trouxe aqui outras imagens diferentes. Vou clicar, sei lá, nessa mulherzinha aqui. Repara que o meu clip art ele vai aparecer no ponto do texto aonde o cursor estiver, tá? Vamos supor que eu quero que o clip art apareça aqui. Eu clico aqui e clico no clip art que eu quero. Olha só. Tá certo? Ah, professor, mas ficou meio estranho, né? Eu não queria que ficasse assim o meu texto. Tem como o texto ocupar esse espaço aqui que ficou em branco? Sim. Você vai fazer o que? Você vai clicar com o botão direito no seu clip art, vai vir em quebra de texto automática e vai colocar a opção aqui quadrado. Olha só. Aí onde você colocar o seu clip art, o texto vai ficar em volta dele. Lembrando, para mover o clip art, segura o clique do mouse e arrasta. Ó. Certo? Ó. Ok? Muito bem. Aqui nós temos várias quebras automáticas de texto, né? Por exemplo, aqui, próximo. Olha lá. Que mais? Em frente ao texto. Esse não é muito bacana, por quê? Porque o texto, parte do texto eu não vou conseguir ler, que vai ficar escondido pelo meu clip art, né? Ah, quero deixar o meu clip art como uma marca d'água, sei lá, atrás do meu texto. Por exemplo, eu vou aumentar aqui o meu clip art, ó. Aumentei ele, vou clicar com o botão direito do mouse nele, vou vir em quebra de texto automática e vou mandar ele ficar através do... na verdade, esse através, o texto vai ficar em volta também, tá? Se eu quiser atrás, é a opçãozinha aqui, ó, atrás do texto. Às vezes não fica muito bom, né? Porque por conta da cor do clip art, por conta da cor do texto que eu selecionei. Eu posso fazer o que? Dar uma clareada nesse meu clip art. Então eu venho aqui com ele selecionado, venho aqui no menuzinho ferramentas de imagem, venho aqui na opção cor e posso deixar ele mais clarinho aqui, ó, tá certo? Tem várias opções aqui de cor, ó, tá? Vou deixar ele meio transparentão aqui, ó, tá certo?
tranquilidade. Esse daqui eu vou mudar, vou deixar ele como texto através, ou melhor, vou deixar como quadrado. Olha lá. Vou deixar ele no início de um parágrafo para ficar mais legal. Vou deixar ele aqui, ó. Ok. Não ficou muito bom não, vou melhorar ele. Aí. Agora sim. Tá certo? Então, a gente pode manipular os nossos clip arts, né? Mudar a cor dele para ele ficar mais claro, para ele ficar mais escuro. Posso deixar ele atrás do texto, na frente do texto, com o texto em volta dele, certo? Agora, para finalizar a nossa videoaula, mostrar para vocês aqui como a gente pode colocar uma borda na nossa página. Então a gente vem no menu Layout da página, Borda da página. Escolho uma linha, se eu quiser. Posso escolher a cor da minha linha, aqui em cor. Colocar uma cor que combina com o texto. E dou OK. Olha só. Ou, ao invés de uma linha, eu posso escolher uma arte. Ó. Clico aqui na caixinha de arte, venho, escolho uma arte que eu gostar. Ó, tem uma porção delas. Ó. Essas bordas artísticas, que são totalmente pretas, como por exemplo, deixa eu ver, sei lá, por exemplo essa daqui, ó, eu posso mudar a cor dela também, tá? Ó. Tá? Olha. Se for uma borda artística que ela já é coloridona, tipo essa, aí eu não consigo mudar a cor. Pode ver que fica desativada a caixinha cor, tá? Então, as bordas artísticas que permitir alteração da cor, a caixinha cor vai ficar habilitada. Caso não seja possível, ela vai ficar desabilitada. Bom? Deixa eu escolher uma que dá para mudar. Essa de abóbora dá. Vou colocar a laranja. Certo? Vou mostrar só mais um detalhezinho para vocês. Nesse nosso texto a gente ficou com mais de uma página no texto, né? Nosso texto ele ficou com 3 páginas, tá? Vamos supor que eu queira enumerar essas páginas, deixar cada página com o seu número, tá? Vou mudar também aqui a quebra de texto desse clip art. Vou colocar aqui através. Voltando ao que eu estava dizendo, se eu quiser numerar as páginas do meu texto, é bem simples. Eu venho aqui no menu Inserir, clico no botãozinho Número da página. Daí aqui eu posso escolher se a numeração vai ser no início da minha página, se essa numeração vai ser no final da minha página, se vai ser nas margens da página. Por padrão, o pessoal costuma utilizar no fim da página. Aí nós temos aqui ou o número na esquerda, ou no meio, ou na direita, ou aqui no meio, tá? Com essa bolinha em volta. Geralmente o pessoal utiliza esse daqui, tá? Eu vou colocar esse daqui então. Coloquei. Ele vai fazer o que? Ele vai ativar o meu rodapé aqui, tá? E vai colocar automaticamente o número em cada uma das páginas. Página 3, página 2, página 1, tá? Quando a gente está na seção de cabeçalho e rodapé, pessoal, pode ver que o nosso texto ele fica meio cinza, ele fica desabilitado, tá? Eu estou clicando no texto, eu não consigo manipular ele. Basta eu vir e clicar no botão fechar cabeçalho e rodapé, certo?
Aí, desabilitado o meu cabeçalho e rodapé, eu não consigo manipular ele. Ó. Pode ver que eu clico aqui, o meu cursor não aparece. Se eu quiser manipular de novo essa região aqui do meu texto, é só eu dar 2 cliques. Ó. Ok? Aí, para voltar para o meu texto, ou eu dou 2 cliques nele, ou se não, eu posso clicar no botão fechar cabeçalho e rodapé. Ok? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu aí usar o comando RAND, aprendemos a manipular o parágrafo do nosso texto, aprendemos a definir as margens do documento, aprendemos também a capitular o texto, dividir ele em colunas, inserir um clip art e também a colocar numeração nas páginas, colocar bordas na página e manipular os clip arts, deixando-os ou atrás do texto, na frente do texto ou com o texto em volta deles. Ok? Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.